Ok, obrigada. Boa noite a todos. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Tem alguém vindo aqui pela primeira vez? Ah, não, estão todos já da casa, né? Gente, por favor, a gente está pedindo para vocês desligarem os celulares, por gentileza. Ou colocar no modo silencioso, tanto para mensagens quanto para ligações, né? Só para a gente não ter aí o incômodo do barulho, né, do telefone. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui pelos recados. Esse recado é muito importante. Está chegando o nosso chá beneficente. Para quem conhece, é uma tarde maravilhosa. Para quem não conhece, então, por gentileza, venham, porque vocês vão gostar muito. Vai acontecer no dia 27 de novembro. O horário é das 14 às 17 e será no Buffet Fernandes. Um buffet maravilhoso, viu, gente? Eu conheço, ele é muito bom. Fica ali na Azevedo Soares, 982. E no chá nós teremos o bazar, que teremos o bazar de Natal. Também salgados, doces e bolos. Ainda não colocaram o cardápio completo, mas com certeza será um ótimo cardápio. E cada convite dá direito a uma rodada de bingo grátis, valendo uma TV. Então, gente, não faltem. Esse evento ele é muito importante para casa, pois é um dos eventos que acontece há mais de 50 anos e todo o valor é revertido para a nossa casa, tá? Então, não faltem. Vão até a livraria, peguem informações, ou então por telefone, né? Enfim, vai ser uma tarde muito agradável. Então, nós contamos com a presença de todos vocês. Agora, nós vamos aos nossos pedidos. A gente está precisando dos kits de higiene para a nossa casa, né, do sábado, evangelização infantil, infanto-juvenil, né? Quem puder trazer, no caso seria escovas de dentes, cremes dentais, sabonete, shampoo. Pode deixar aqui aos cuidados do Gilberto, pode deixar na livraria, né? Que ele que cuida do trabalho, então seria interessante deixar aos cuidados dele. Essa evangelização, para quem não conhece, ela acontece no sábado, das 7 ao meio-dia. Aí nós vamos falar sobre o Bazar da Solidariedade. É a nossa casa que arrecada todos os itens, quanto de utilidades domésticas, móveis. Fica aqui na Tijuco, bem pertinho aqui, logo na rotatória, a Tijuco Preto 204. E lá nós arrecadamos tudo que é doado para casa, tanto roupas, móveis, utilidades domésticas. Também os valores são revertidos para o Paz Amor, né? Sempre que vocês puderem, dá uma passadinha lá, porque tem umas coisinhas bem interessantes, principalmente de utilidade doméstica, móveis, de repente para uma doação, para doar para alguém que necessita. E também recebemos as doações. De móveis, a gente recebe lá. Agora, o restante, roupas, passa por aqui, porque passa por uma triagem, né, para a gente estar verificando se são todas em bom estado, enfim. Também pode ser doado aqui. Agora nós vamos falar sobre o estudo, o grupo de estudo Boa Nova. É o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de forma simples, item a item. Ele é aberto a frequentadores, também a trabalhadores. Agora eles estão no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, mas como é um estudo muito simples, então ele às vezes volta, vai um pouquinho para frente, então seria interessante todos terem esse conhecimento. É um estudo bem prático, viu, gente? Então, acho que vale a pena vir. No caso, seria todas as terças-feiras, das 20h15 às 21h15, na sala Herculano Pires, aqui no andar superior. Agora, vamos aos trabalhadores da noite, gente. Leitura de Evangelho, mensagem prece inicial com a Maria Helena. As vibrações da água, as vibrações gerais e dos passes é com a nossa amiga Fátima Nunes.
As vibrações das águas e prece final com Marcelo Fernandes. O tema da palestra, Evangelho capítulo 14, itens 5, 6 e 7. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Com o expositor Rodrigo Aguiar. Tenham todos um ótimo trabalho. Boa noite. Boa noite. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli e Irmão José, frequência vibratória. Todas as coisas e todos os seres vivem interligados. Toda ação repercute. Nenhum ato se isola em suas consequências. Vivemos no emaranhado de ideias e sentimentos. O bem se expande em ondas que cobrem distâncias imensas. O mal se propaga com a mesma intensidade com que é praticado. O que acontece a Loures te alcança onde estás. Se te transformares num foco de luz, extinguirás a sombra em torno. O reflexo de tudo que te atinge combina com a natureza dos teus sentimentos. Quem não oferece sintonia para o mal não entra na frequência vibratória da desarmonia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E vieram à casa, e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. E assim, vamos fechando nossos olhos, serenando nossos corações, e com alegria por estarmos aqui hoje, novamente, reunidos para o Evangelho de Jesus. Que Ele nos abençoe, abençoe a cada um de nós, abençoe o palestrante da noite, e que Ele esteja durante toda a semana nos acompanhando em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz e possa, na noite de hoje, mais uma vez, orientar as minhas palavras. Vocês prestaram bem atenção no que foi lido do trecho do Evangelho? Esse é um trecho muito polêmico. Aliás, é uma polêmica que persiste ainda hoje no estudo dos evangelhos. Para aqueles, assim como eu, que gostam de estudar as escrituras no original e ver contexto histórico e tal, a gente vê que diferentes religiões, diferentes igrejas explicam à sua maneira esse trecho tão peculiar. Por que peculiar? Porque fala de uma família de Jesus que, teoricamente, a gente não conhece.
Algumas evidências vão apontar para um lado, outras vão apontar para o outro, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas, além disso, existe um significado profundo nessa passagem que muitas vezes é deixado de lado. As pessoas acabam se apegando apenas à questão da Escritura em si, né? E acabam se esquecendo de enxergar além da palavra, além do que está escrito, buscando a essência, efetivamente, daquilo que Jesus quis passar. Para começar, óbvio que tem que ligar o aparelhinho, agora sim. Para começar, eu gostaria de trazer alguns conceitos simples e básicos para que a gente possa entender esse conceito maior de família que Jesus quer trazer para a gente. Quando a gente pensa em famílias, as primeiras famílias se formam enquanto o ser humano ainda estagiava muito, muito primitivo aqui na Terra, né? A gente vê que as primeiras famílias, elas basicamente se formaram pelo instinto de preservação. A gente sabe que o bebê humano é um dos bebês mais frágeis dentro da biologia como um todo. Então, se não fosse a reunião de pessoas a proteger a sua prole, efetivamente, nós não estaríamos aqui hoje. Não teria havido evolução suficiente para que nós estivéssemos aqui hoje. Não é verdade? Essa reunião de pessoas, basicamente, criou a base do desenvolvimento humano. Foi esse grupo de pessoas, lá atrás, muito primitivo, com poucas pessoas, poucos indivíduos, que aos pouquinhos foi crescendo, foi se juntando com outros grupos para formar, então, mais tarde, civilizações, e até chegarmos na situação que nós temos hoje de evolução. Basicamente, o objetivo de reunião de pessoas era a garantia da sobrevivência. Se você for imaginar, né, a gente já falou do bebê, da criança, que muito frágil, precisa de todo o cuidado, todo o apoio. Imagina nessa época tão primitiva, não tinha mercadinho da esquina para você comprar mantimentos, não, meu amigo. Você tinha que caçar, coletar frutos, coletar alimentos, e isso quando encontrava. Às vezes passava dias andando, porque no começo da civilização, esse povo era nômade, não tinha ainda uma residência fixa, não existia ainda nem a agricultura, então eles saíam andando, né, para poder buscar alimento, seja através da coleta, seja através da caça. E estando juntos, era muito mais fácil de manter a sobrevivência, porque os perigos que existiam ao redor também eram muito grandes, perigos selvagens. Da mesma forma como nessa época o ser humano era predador, ele também era predado. Também existiam outros animais que caçavam o próprio ser humano, ainda primitivo, mas também era então caçado. Então, estar em grupo era uma garantia maior de sobrevivência. Obviamente, nesse grupo, esses indivíduos, essas pessoas, foram entendendo que era legal, era bacana dividir as tarefas. Enquanto uns fazem uma coisa, outros fazem outros. Normalmente, as mulheres ficavam responsáveis por uma parte das tarefas, os homens ficavam responsáveis por outras. E as crianças e os jovens também tinham um papel na comunidade. Olha que interessante. Estar em conjunto era também uma garantia da transmissão do conhecimento e da cultura. Obviamente, ainda num período onde não existia a escrita, onde não existia registro de forma material, mas principalmente pela oralidade, pelos cânticos, pelas histórias, por um contando a sua experiência para o outro, foi criando, então, uma base de conhecimento cada vez maior. E a evolução disso tudo, a gente vê mais ou menos no ápice, né, da cultura greco-romana, vamos dizer assim, uma mudança
né, bastante intensa no conceito do que seja família. A sociedade, obviamente, se tornou mais complexa. As pessoas agora viviam em grandes grupos. Esses grupos agora estavam fixados. O ser humano não era mais nômade. Claro, ainda existiam, como ainda existem hoje, alguns grupos nômades. Mas o ser humano já percebia o quanto era importante fixar residência para que aí sim pudesse ter uma prosperidade e um crescimento ainda maior. O foco da família nessa época se torna o da consanguinidade. No período anterior, primitivo, que eu falei aqui para vocês, o foco não era consanguíneo, porque a família era a comunidade. Os filhos eram filhos, embora tivesse, obviamente, filhos e pais biológicos, a responsabilidade de cuidar dos filhos era de toda a comunidade. Já nesse período aqui das, entre aspas, das civilizações, a gente vê um foco muito forte nas famílias formadas pela consanguinidade. Então, quando um homem e uma mulher têm filhos, aí se forma o que mais tarde vai ser chamado de célula principal, né, célula básica da sociedade. E é nesse contexto que as normas, as regras, as leis começam a ser criadas. Normas e leis, inclusive, olha que interessante, para garantir a estrutura da família consanguínea e da sociedade que essa família se torna, então, o verdadeiro tijolo, a célula formadora. Então, todo um complexo sistema começa a existir para proteger essa estrutura familiar. E, obviamente, começa a se preocupar, esse pessoal todo começa a se preocupar com a distribuição de recursos e com a própria propriedade, porque agora essas pessoas, elas estão fixadas, elas têm um local para morar, elas têm bens que adquiriram ou que construíram ao longo da sua existência, têm filhos que assumem essas propriedades. Então, existe toda uma preocupação de como manter aquilo que foi construído, para que, obviamente, não se perca ao longo do tempo. E, nesse sentido, é importante a gente lembrar uma coisa bem profunda. A família nada mais era do que uma posse. Os filhos eram levados à conta de força de trabalho, de continuidade, inclusive, do nome da família ou daquela célula familiar. As esposas, a gente sabe que nas civilizações ocidentais, muito comumente também eram consideradas como posse, sem voz ativa. O domínio era do homem dentro da família. Hoje, graças a Deus, nós temos células familiares bastante diversas. Nós vemos a força e o poder de decisão e de trabalho da mulher nos dias de hoje, quando a gente sabe que uma parte gigantesca das famílias brasileiras, por exemplo, não tem chefe de família homem, tem chefe de família mulher. Porque os homens, ainda apegados muitas vezes aos requisitos primitivos, lá de que a gente falou agora há pouco, muitas vezes abandonam a sua prole, abandonam a sua família para buscar outros interesses. E a gente vê na sociedade hoje exatamente essa diversidade de formação familiar. Porém, é importante lembrar, como a gente vai falar já já, que aquelas pessoas mais próximas, aquelas pessoas que nós dizemos amar, no nosso inconsciente, no fundo do nosso coração, muitas vezes ainda são vistos como posses. E isso acaba atrapalhando
a nossa evolução, como é o que Jesus vai nos trazer, e eu vou mostrar para todos nós aqui. A gente sabe que, quando a gente estuda essa escritura especificamente, entre aspas, né, da família de Jesus, que busca a Jesus para falar para ele, né, que ele precisava sair daquele local, porque diziam, né, não só a família dele, que estava ali a sua mãe e os seus irmãos, que a gente vai falar o que é esses seus irmãos aí. Estavam dizendo que ele tinha ficado louco, que ele tinha enlouquecido, porque aquilo que ele falava estava incomodando demais a sociedade hebraica, principalmente os líderes religiosos, que estavam procurando, inclusive, para matá-lo. Isso é dito nas Escrituras, inclusive. E aí a questão que fica, né, quando a gente fala dessa família de Jesus, será que Maria teve outros filhos? Será que ele tinha irmãos de um outro casamento anterior ou posterior de José? Ou então a Maria teve outros filhos? Ou será que eram primos? Porque quando você vai estudar esse trecho aqui, você vai encontrar tanto em Marcos quanto em Mateus, você vê que as palavras que são utilizadas, tanto no grego quanto no latim, elas podem representar, em algumas situações, irmãos, verdadeiramente, irmãos daqueles que nós temos quando uma pessoa nasce do mesmo pai e da mesma mãe, ou pelo menos só de um mesmo pai, ou pelo menos só da mesma mãe. Mas também, e principalmente se nós remontarmos a palavra, ou as palavras utilizadas no aramaico, a palavra irmão era muito mais ampla, porque a palavra irmão podia significar irmão, mas também podia significar primo. Aí o fato é o seguinte, ninguém chega a uma conclusão exata sobre isso. Tem trechos, inclusive, das Escrituras, não esse que a gente está estudando, mas outros trechos, que o evangelista fala claramente que Jesus tinha 4 irmãos, pelo menos, homens, e outras irmãs. Agora, se ele está dizendo que esses irmãos, esses 4 e as outras irmãs, eram verdadeiramente irmãos por parte ou de pai ou de mãe, ou se eram primos, aí cada local, cada igreja, cada religião vai dar uma explicação diferente. O ponto aqui é que isso não é tão importante. Eu quis colocar isso porque é um trecho que gera dúvidas. Quando a gente lê, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora e estão falando para você sair para ir embora. Como assim, mãe e irmãos? A mãe a gente sabe que existe, né? A Maria. Mas e que irmãos são esses? Então, eu quis trazer isso para mostrar que existe também um estudo profundo a esse respeito, a gente não vai entrar nele hoje, mas ele nem é o mais importante. O mais importante, o que a gente tem certeza dessa passagem? Primeiro, que a mãe de Jesus estava no grupo que foi chamá-lo, porque a palavra para mãe não dá oportunidade para outras interpretações. Se é primo, se é irmão, isso dá tudo bem. Agora, a palavra para mãe era uma só, e a gente sabe então que ela estava realmente presente. Ou seja, que ela realmente estava preocupada com Jesus por conta de tudo aquilo que estava acontecendo. Jesus estava, sim, sendo perseguido para ser morto muito antes do que acabou sendo. E para que a gente saiba, né, o quanto foi antes, ele tinha acabado de nomear aqueles 12 que seriam conhecidos como os 12 apóstolos. E olha, isso é muito importante dentro do contexto. Porque olha que bacana. Jesus tinha uma quantidade bastante grande de pessoas que o seguia. Por quê? Porque eles viam aquilo que ele fazia. Tanto é que nesse trecho que foi lido, é dito que tinha tanta gente que não dava nem para se alimentar. Estava todo mundo parecendo o Rock in Rio, né? Não dá nem para mexer o braço. Então, realmente, tinha muita gente. Mas Jesus escolhe esses 12
para o seu círculo mais íntimo. Ele podia não ter escolhido ninguém, ele podia ter dito que todos eram seguidores igualmente, mas não! Ele elege esses 12 como aqueles escolhidos para o seu círculo mais íntimo, por algum motivo. E tudo aquilo que ele estava fazendo, e tudo aquilo que ele estava falando, estava causando muito alvoroço na comunidade hebraica, na comunidade judaica, a ponto de estar sendo perseguido. E perseguido exatamente para isso, para ser morto. Para você ter uma ideia, nesse trecho, tanto em Mateus quanto em Marcos, um pouquinho antes, os doutores da lei afirmam que Jesus só conseguia fazer os milagres que ele fazia porque ele estava com um demônio, né? Com Satanás, ou em algumas escrituras com Belzebu, né? Tudo mais. Ou seja, com a figura do mal. E aí Jesus responde, é exatamente nessa passagem que Jesus diz, né? Ora, um reino não pode subsistir dividido. Se eu curo e se eu faço aquilo que eu faço, né, em nome do mal, por que é que eu retiro o mal? Por que é então que eu estou fazendo bem às pessoas? Isso não faz sentido, não é verdade? Então é nessa parte que ele fala isso. E aí logo depois vem essa passagem onde chegam as pessoas, né, a sua mãe e algumas pessoas do seu círculo íntimo, que a gente não sabe que se são irmãos, ou primos, ou familiares, próximos ou distantes, mas eles chegam e dizem a Jesus não, né? Dizem para as pessoas, porque eles não conseguem nem chegar perto de Jesus, chama ele para ir embora, ele não pode ficar aqui, ele está sendo perseguido. Aí Jesus então pronuncia a frase mais importante: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. A gente sabe que a sua mãe e esses familiares queriam protegê-lo, mas será que ele precisava de proteção? Pelo menos essa proteção que eles estavam querendo dar? De tirá-lo da sua missão, tirá-lo daquilo que ele deveria fazer? É aí que Jesus traz para a gente uma reflexão muito importante a respeito dos laços espirituais. Obviamente, e Jesus deixou isso claro em muitas outras passagens, a família deve ser honrada. Inclusive, a abertura desse capítulo 14 mostra exatamente isso. O mandamento que ele fala, do honrar a pai e mãe. Que ele retoma exatamente de Moisés, como ele tinha dito, que não veio destruir a lei mosaica. E ele reforça, é necessário honrar pai e mãe. A família não pode ser esquecida. Porém, Jesus quer dizer que existem responsabilidades que às vezes são mais prioritárias. Não quer dizer, volto a colocar aqui, abandonar a família, relegar ao esquecimento, fingir que não existe, como muita gente faz, inclusive dentro do mesmo teto. Não é isso. É honrar de verdade. Honrar é algo muito maior, né, do que o próprio amor, porque é efetivamente fazer de tudo por aquela pessoa, para que ela possa estar bem, para que ela possa estar íntegra. Mas isso não quer dizer abdicar de algumas responsabilidades muito importantes. Quais são essas? A gente sabe que os laços materiais, em geral, olha aí, ó. A gente sabe que os laços materiais, em geral, eles, lembra que eu falei de como que estava a figura da família nessa época? Onde existia o apego, a posse, a dominação, inclusive toda uma cultura criada, muitas vezes, em torno de aparência, em torno
muitas vezes, daquilo que a gente demonstra para fora, sendo que do lado de dentro, né, da porta para dentro da casa, do lar, da família, muitas vezes era bastante diferente. Então, os laços materiais, muito facilmente nos levam ao quê? Ao apego. E aí eu trouxe uma frase aqui, talvez vocês reconheçam, vamos ver se alguém reconhece, que é uma frase que, embora esteja em filme, a origem dela a gente sabe que é na Escritura. O apego leva ao medo. O medo leva à raiva. A raiva leva ao ódio. O ódio leva ao sofrimento. O medo da perda é o caminho para o lado sombrio. O que é isso? Pô, não tem nenhum nerd aqui que nem eu? Star Wars. Mestre Yoda falando isso. Mas, obviamente, essa frase, esse contexto, mostrando que o apego leva ao quê? A cobiça, leva à posse, leva ao ciúme, leva ao medo da perda. E não estou falando aqui só do apego com as pessoas, porque existe também o apego ao quê? Aos bens materiais que a gente compartilha com essas pessoas. Tudo isso nada mais é do que o egoísmo. E esse egoísmo nos afasta da nossa real missão aqui na Terra. E quando Jesus coloca isso, a respeito, né, da nossa responsabilidade ser maior até mesmo do que os laços consanguíneos, ele reforçou em outras passagens. Na primeira, ele fala o seguinte: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Volto a dizer, ele está dizendo para abandonar a família? Não, claro que não. Mas ele está dizendo aqui que, mais do que os apegos materiais, os interesses da matéria, e existem os interesses do espírito. É isso aqui a vida eterna que ele está colocando. Em outro ponto, em outro capítulo, ele diz o seguinte: e todo aquele que tiver... isso estava em Mateus. Agora, um outro diz o seguinte: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso aqui dava outra palestra, hein? Fica aí a dica para vocês me chamarem para a próxima. Porque, já acenderam a luz, né? Então, quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você vai achar também lá em Mateus. Então, mais uma vez, ele está dizendo que a gente não tem que gostar da família? Tem que gostar, tem que amar. Mas quando ele fala de amar a ele, é na figura de quem? Daquilo que ele representa, que é Deus. Ele representa Deus aqui para nós. Ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e sem mim não chegareis até ao Pai. Então, é importante amar a família? Claro que é. Mas se a gente se apega apenas à família e esquece de amar a nossa responsabilidade enquanto espíritos em evolução, nem a família a gente não consegue cuidar direito. Porque a gente se deixa levar, basicamente, pelos laços do egoísmo, dos interesses materiais. O que Jesus queria nos trazer era a mensagem de que a família verdadeira, ela é muito maior. Ela é toda a humanidade. Óbvio que ainda não estamos nos sentindo verdadeiramente irmãos de todas as pessoas. Porém, o objetivo de Jesus a nos recomendar o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é exatamente para que a gente veja como nessa imagem aqui, a gente vê todas as pessoas, todos esses espíritos ligados entre si. A gente vê algumas células mais próximas, são aqueles espíritos mais afins a nós. Mas isso não quer dizer que não estejamos ligados uns aos outros.
Assim como foi lido na mensagem. E na mensagem que foi lida ao acaso, eu nem escolhi. Mas falava exatamente de como todos nós estamos ligados uns aos outros. Ao me preparar para essa palestra hoje, e falando sobre a família, laços consanguíneos, né, e laços espirituais, eu me lembrei claramente da minha sogra, que fazendo um tratamento oncológico, e às portas do desencarne, ela olhou para minha esposa, alguns dias antes de desencarnar, e disse para ela: olha, Harumi, não esquece de trazer uma lembrancinha para os médicos e para os enfermeiros, eles estão sendo muito legais com a gente. Ela estava ali interessada com a questão dos laços materiais? Claro que sim. Óbvio, ainda mais num momento tão delicado quanto esse. Mas naquele momento ainda tão difícil, de dores que a gente muitas vezes não consegue nem imaginar, ela olhava para as outras pessoas e queria oferecer algo de bom para quem estava ali cuidando dela. É esse o sentido da palavra de Jesus, quando nos coloca que a nossa família é a humanidade. É isso que nós não podemos esquecer. Temos que cuidar da nossa família, cuide bem, faça o melhor que você puder, mas não esqueça que nesse exato momento, em algum lugar desse mundo tão grande, outras pessoas estão sofrendo profundamente. E que nós podemos, se não podemos fazer algo físico, podemos fazer pela prece, podemos fazer pela vibração, que vamos fazer agora já, né, na sequência. Podemos elevar o nosso pensamento e nos ligar com a espiritualidade maior para acolher a humanidade como a nossa verdadeira família. Que Jesus nos abençoe. Escutar o Rodrigo geralmente é um momento de muita emoção, porque é uma oportunidade de aprendizado. Muito obrigada, Rodrigo, por essa palestra tão bonita. E agora nós vamos para a segunda parte do trabalho, esse momento que tanto aguardamos, que é o momento do passe, de receber. Então convido a todos a fechar os olhos. Os médiuns já estão de pé. Convido que sentem de uma forma que facilitem a circulação dos médiuns entre os bancos e nos ligando a Jesus, nosso irmão querido. Nós vamos sentindo toda essa energia de amor, de luz que vem do alto. E essa energia toca a nossa cabeça, esse centro de força coronário, e ali nos liga ainda mais à espiritualidade, capaz de transferir para todo o corpo essas energias de amor. Essas luzes agora vão para o nosso frontal, onde está a altura da nossa testa, e ali nossos pensamentos são tratados. Tudo que aqui viemos buscar, com certeza serão positivados, energias construtivas para os nossos pensamentos, que vão refletir na nossa forma de agir, de sentir. Essas luzes agora vão para o nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, e ali temos as nossas palavras sendo trabalhadas
de forma que possamos ser mais amorosos, com mais paciência, mais afáveis, que possamos usar a doçura para envolver todos que nos cercam. Essas luzes agora chegam ao nosso coração e ali temos o sentimento do amor muito potencializado, afastando mágoas, tristezas, rancores e deixando apenas que o amor se faça presente, tão importante, tão necessário. Essas luzes chegam agora até nosso centro de força gástrico, esplênico, e ali o equilíbrio dos órgãos são todos tratados, a nossa imunidade, permitindo que possamos seguir com uma forma mais tranquila, com mais aceitação. Essas luzes chegam agora no nosso centro de força genésico, onde lá nós temos as energias co-criadoras tão necessárias. As luzes agora vão para o nosso centro de força básico, na altura da nossa coluna, e fortalecem todo o nosso esqueleto, nos tornando firmes, fortes para continuar a caminhada da vida terrena. E assim, percorrendo todo o nosso corpo, essas luzes de paz, de amor que recebemos do plano espiritual vão formar uma cúpula protetora que vai nos seguir durante toda essa semana, vai nos acompanhar, para que possamos, no momento de fragilidade, lembrar que aqui fomos tratados, que aqui fomos energizados com amor e com muita luz. Já que recebemos, podemos agora partir para o momento de doação, as nossas vibrações. E vamos iniciar mandando uma energia de paz, de amor para todo o planeta Terra. Esta morada que nos recebe com tanto carinho, envolvendo a todos que estão em sofrimento pelas guerras, por todas as mudanças de ordem da natureza, por todos aqueles que estão passando por dores, por não ter um emprego, por não ter uma moradia, que estão sentindo dores e aflições por causa das doenças físicas, emocionais, espirituais, pelos irmãos que estão passando pelo luto, que possam substituir a saudade da dor pela saudade do amor, pois estamos separados fisicamente. Vamos mandar uma vibração de amor, de paz para os nossos lares, envolvendo a todos que lá estão com muito carinho, agradecendo pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos ali juntos, aprendendo uns com os outros. Vibremos amorosamente por esta casa e pelas casas co-irmãs, por todos os trabalhos de âmbito espiritual e social que nos concede. Vibremos também por nós, agradecendo a Deus pela vida. E envolvidos por essa energia amorosa, vamos envolver agora o Marcelo, que dará sequência aos trabalhos da noite. Graças a Deus. E assim, vamos mentalizando os oceanos, os mares, os rios,
vamos mentalizando também os espíritos protetores que tanto se empenham em manter essas águas salutares e limpas em nossos planetas. Vamos vibrando por esses irmãos para fortificá-los nessa imensa e nobre tarefa. Vamos mentalizar também as nossas águas, as águas que estão conosco, os recipientes. Se não estiverem aqui nesse momento, vamos mentalizando as águas e os recipientes que estão em nossos lares, em nossas residências, rogando aos bons espíritos responsáveis pela sua fluidificação que retirem do fluido cósmico universal todas as energias para o nosso equilíbrio físico e mental. Que essas águas possuam todas as substâncias necessárias para a nossa cura, para o alívio das nossas dores e para o restabelecimento da nossa saúde. Ao nos servirmos dessas águas, lembremos de estarmos receptivos aos benefícios que elas nos trazem, sempre em complemento às orientações recebidas na palestra e às energias trazidas pelo trabalho desta noite. E assim, fechando nossos olhos, vamos agradecendo aos mentores do Centro Paz e Amor pela receptividade amorosa, pelas orientações que foram especificamente passadas a cada um de nós. Que os bons espíritos nos ajudem a pôr em prática todo o aprendizado recebido nesta noite. Que a paz do Mestre Jesus nos ampare e nos acompanhe em segurança aos nossos lares. Que assim seja. Graças a Deus. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.